Olá pessoal, nesse vídeo eu trago para você que apesar de conhecer um pouco de informática, às vezes cai nas pegadinhas quando o assunto se refere a sistemas operacionais Windows, não é mesmo? Por isso trago com explicações rápidas e objetivas as versões que surgiram nesses últimos 34 anos. É isso mesmo. Há 34 anos surgiu o primeiro sistema operacional Windows e agora faremos uma pequena viagem no tempo e visitar cada uma das versões desse sistema operacional da Microsoft para descobrir quais foram as novidades que eles entregaram na época. Quero observar aqui que vamos levar em conta apenas os sistemas operacionais para desktop e que são voltados para os consumidores domésticos, ok? Vou comentar em outra oportunidade sobre o Windows Server e sobre o Windows Phone. Assim que você tiver a oportunidade, assista o vídeo que eu vou fazer sobre o Windows Server e todas essas versões, pois eles também são assuntos para concursos públicos em geral. Eu sou o Jorge Silva e esse é mais um tutorial do Infopapo. Bom, pessoal, aqui na tela nós temos algumas versões do Windows que vimos ao longo da história. Você pode verificar que tem a carinha feliz para alguns sistemas operacionais e a carinha de triste para outros sistemas operacionais que surgiram. Por que essas carinhas? Por causa da aceitação do público. É isso mesmo. Com todas as facilidades e alegrias e com todas as dificuldades e tristezas que o público teve, existe sim um ranking de sistemas operacionais que foram bem aceitos e que foram muito rejeitados pelo público. Bom, não dá para falar de sistemas Windows sem antes a gente falar um pouquinho sobre o MS-DOS. O que é o Microsoft Disk Operation System, certo? Ele é um sistema operacional que na época, e é o conceito que a gente tem até hoje, um sistema operacional que funciona em disco. Vamos lá, vamos falar do DOS. Existia uma empresa que até hoje está no mercado que é a IBM, a International Business Machines Corporation. Ela é uma empresa norte-americana voltada para a área de informática, certo? Essa empresa é uma das poucas na área de tecnologia da informação com uma história que vem desde o século XIX. Isso mesmo, ela é pioneira mesmo. Ela fabrica e vende hardware e software, oferece serviços de infraestrutura, serviço de hospedagem, serviço de consultoria nas áreas que vão desde computadores de grande porte até nanotecnologia, e ela está no mercado até hoje. Hein? Mas você não vai ver mais PCs com o nome IBM, porque a Lenovo, uma multinacional chinesa, assumiu os negócios de computadores pessoais da IBM em 2005. Bom, na época a IBM precisava de um sistema operacional para usar como padrão em sua nova linha de produtos, que são os PCs. PC em inglês é Personal Computer, que significava computadores pessoais. O que ela fez? Ela contratou o Bill Gates, que na época desenvolvia interpretadores da linguagem BASIC. A linguagem BASIC é uma plataforma de software para sistemas operacionais. Por enquanto a gente precisa só comentar isso. Acreditando que ele detinha os direitos sobre a CP/M. Eu vou comentar sobre isso já já. CP/M, aguenta aí. Gates, contudo, lembrou-se de Tim Peterson, que é um programador da SCP, que havia desenvolvido um sistema chamado QDOS, posteriormente chamado de 86-DOS, né? Ele entrou em contato com a SCP e comprou os direitos do 86-DOS por um valor supostamente de $50 mil. Por que eu estou falando valor? Porque você calcula hoje a fortuna que o Bill Gates tem em cima de um investimento que ele fez lá atrás, na década de 80, de $50 mil. Bom, falando agora sobre o CP/M, que a IBM acreditava que o Bill Gates tinha direito sobre ele. CP/M é um acrônimo de Control Program for Microcomputers, que é o programa de controle para microcomputadores. É um sistema operacional que funciona em disco, desenhado para processadores Intel, alguns modelos Intel 8080, 8085 e Zilog. Isso na época, tá, pessoal? Foi desenvolvido por Gary Kildall, da Digital Research, e utilizado amplamente nos microcomputadores CPC, Commodore, TRS-80, BBC Micro, são computadores para quem realmente conhece a história da informática. Se você deseja saber mais detalhes sobre essa tecnologia, eu recomendo você fazer uma pesquisa na internet, pois apesar de não ser um assunto que concursos públicos abordem, para admiradores do universo da informática é um capítulo da história muito interessante de se conhecer. Pouco depois, o Bill Gates contratou o próprio Tim Peterson para trabalhar na Microsoft, onde ele ficou entre maio de 81 até abril de 1982.
Com algumas modificações no 86DOS, surgiu o MS-DOS em 1983 com o nome de Microsoft Disk Operating System, o qual rapidamente dominou o mercado compatível com os PCs da IBM. Bom, passamos pelo DOS, agora a gente vai apresentar as 3 versões iniciais que se seguiram assim num curto período de tempo, né? Um período de 5 anos, que é o Windows 1, o Windows 2 e o Windows 3. Aqui começa a grande história da Microsoft no Windows 1 e os seus sistemas operacionais Windows. A primeira versão do sistema operacional que foi lançada em novembro de 85 e foi a tentativa inicial da companhia em entregar uma interface gráfica de 16 bits. Mais para frente eu converso com você sobre a tecnologia de 16 bits, a tecnologia gráfica. Eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque aqui a gente precisa focar muito nos sistemas operacionais e o que eles entregaram. Tá? Me cobre, deixe seu comentário, fale qualquer coisa aí, qualquer dúvida que você tenha sobre o que eu estiver comentando e não estiver detalhando aqui nesse vídeo, pode colocar nos comentários que eu respondo para você. Bom, o Windows 1 foi construído sobre o MS-DOS, né, o famoso DOS, e o seu funcionamento se apoiava bastante nas entradas inseridas nas linhas de comando do sistema. Por quê? Porque o público ainda estava muito acostumado com o DOS. O usuário de informática, de PCs, utilizavam os comandos do DOS para fazer tudo. Então eles estavam tentando mudar no Windows 1 para uma interface que estivesse começando a se aproximar do gráfico. Apesar disso, a Microsoft já havia colocado suporte ao mouse. Gente, o mouse era novidade, ninguém conhecia o dispositivo. Tanto que incluíram até um jogo para ensinar as pessoas a utilizarem esse novo periférico, vejam só. O Windows 2, esse Windows que surgiu em dezembro de 1987. Certo? O Bill Gates resolveu lançar. A grande inovação desse software era a possibilidade das janelas se sobreporem umas às outras, como você pode ver aqui, ó. Tá vendo? As janelas se sobrepondo umas às outras. E o conhecido painel de controle, que reunia as principais ferramentas do sistema. Outras 2 ferramentas muito importantes que apareceram nessa versão e permanecem até hoje são o Word e o Excel, pertencentes hoje ao pacote Office. O Windows 3, lançado em 1990, esse carinha aqui, ó, tá vendo? Windows 3, ele já exigia um disco rígido para ser instalado. Eu não vou entrar nesse detalhe, pois minha intenção agora não é falar da parte física do PC. E esse sistema operacional também foi aquele que despertou a atenção do mercado para o nome Windows, colocando ele de vez na disputa pela popularidade. A grande inovação do Windows 3 diz respeito aos programas MS-DOS que agora poderiam ser executados em uma janela normal, o velho e famoso prompt de comando, aquele comando que a gente dá chamado CMD, para poder abrir aquela telinha preta onde a gente pode executar e fazer determinadas tarefas específicas para usuários avançados nos dias de hoje. Ele deu bastante flexibilidade aos que não se adaptavam logo de cara com a interface gráfica do sistema. Como eu falei, o pessoal ainda estava muito acostumado com o DOS. O suporte a 256 cores e o jogo Paciência, chamado na época como Solitaire, né, que é em inglês, foram outras novidades importantes nesta versão, que é a versão do Windows 3. A nossa história, a história de muitos começam realmente com esse sistema operacional aí, o 3.1. Eu, por exemplo, o primeiro contato que eu tive com o Windows foi com uma versão 3.1. Ele precisou ser separado do 3. Na verdade, ele era uma atualização do 3, mas foi tão significativa que colocaram um pontinho aí e ficou 3.1. A principal dessas atualizações foi a introdução da fonte TrueType, transformando definitivamente esse sistema operacional e pela primeira vez em uma plataforma de publicação. Bom, vamos falar um pouco sobre o que é fonte TrueType, para que você entenda, certo? Fonte TrueType são tipos de fontes desenvolvidas pela Apple em parceria com a Microsoft no fim da década de 80, com um competidor para as fontes Type 1 da Adobe em PostScript, que era o que dominava o mercado na época, esse tipo de fonte. O principal poder da TrueType era oferecer aos desenvolvedores de fonte um nível mais alto de controle sobre como precisamente suas fontes seriam exibidas até o nível de pixel em várias alturas de fontes. Ele incluía as fontes que são padrão no Windows hoje. A Times New Roman, né, que era compatível com a Time Roman, a Arial, compatível com a Helvetica, e a Courier New, compatível com a Courier.
O jogo Campo Minado também fez a estreia nessa versão aí do Windows 3.1. Vamos agora para o Windows 95. O Windows 95, como o próprio nome diz, o sistema operacional da Microsoft, que foi lançado no ano de 1995 e trouxe pela primeira vez o famoso menu iniciar e a barrinha de ferramentas. O Windows 95 também inaugurou o conceito de Plug and Play, facilitando bastante a vida de quem precisasse utilizar um periférico diferente. Gente, atenção! Temos um pequeno detalhe aqui que muita gente faz ideia do que é, mas ninguém sabe explicar. Plug and Play. Plug and Play é a tecnologia ligar e usar, do inglês Plug and Play, ou ainda a sigla PNP. Foi criado em 93 com o objetivo de fazer com que o computador reconheça e configure automaticamente qualquer dispositivo que seja instalado, facilitando a expansão segura dos computadores e eliminando a configuração manual. É fácil de gravar, presta atenção, ouve novamente essa minha explicação sobre Plug and Play, porque isso pode ser perguntado sim em qualquer prova que você vai fazer de informática, seja em concurso público, seja em qualquer lugar. Bom, ainda no Windows 95 foi nessa versão que apareceu pela primeira vez o Internet Explorer, mas ele chegou apenas em um pacote adicional lançado posteriormente. A arquitetura de 32 bits também começou a aparecer nesse sistema operacional e no MS-DOS, ainda que era necessário para executar uma série de funções do sistema e acessar muito os seus recursos. Agora sim eu vou comentar sobre o sistema operacional muito mais famoso como o primeiro sistema do Windows que alguém começou a utilizar, principalmente para a geração dos mais novos, o Windows 98. Lançado em 1998, o Windows 98 foi construído sobre a versão anterior e trouxe uma série de novidades. Entre elas estão o Internet Explorer 4, o Outlook Express, o Windows Address Book, que é o catálogo de endereços do Windows, o Microsoft Chat, posteriormente se tornando o MSN, na sua evolução ele acabou virando um dia o MSN, e o NetShow Play, que em determinado momento seria substituído pelo Windows Media Player. Com exceção do Internet Explorer, do Outlook e do Windows Media Player, todas as outras ferramentas já foram aposentadas ou substituídas. O Windows 98 introduziu o recurso de avançar e voltar na navegação, além da barra de endereços no Windows Explorer. O suporte ao padrão USB também foi bastante aprimorado, dando início a uma adoção generalizada desse formato e a gente utiliza até hoje. Vamos falar agora sobre o famoso Windows ME, ou para quem prefere chamar de Windows Millennium Edition. Foi a última versão do sistema operacional do Windows baseado no MS-DOS. Vejam bem, a última versão baseada no MS-DOS e considerada por muitos como a pior de todas. Ela foi lançada no ano 2000 e teve uma variante que foi especialmente desenvolvida para equipar servidores, com o Windows 2000. O Internet Explorer 5.5, o Windows Media Player 7 e o Windows Movie Maker fizeram a sua estreia no Millennium Edition. O recurso de autocompletar também fez a sua primeira aparição nesse sistema operacional, mas isso não foi suficiente para salvá-lo de críticas por causa de bugs e problemas de instalação que ele sempre apresentava. Bom, na época eu já trabalhava com TI, então eu não tenho do que reclamar do Windows Millennium não, porque eu utilizava e para mim nunca tive assim, nenhum problema nem na instalação, nem no funcionamento. Depois do Windows Millennium, quem é que vem? O famoso e favorito Windows XP. Alguns argumentam que esta seja a melhor versão do sistema operacional da Microsoft. Essa versão foi lançada em outubro de 2001 e foi a que mais durou no mercado. Ele recebeu suporte até o mês de abril de 2014, 13 anos após a sua estreia no segmento. O sistema operacional ainda se mostra relativamente popular. Até hoje, é verdade. Ele está presente em 20% dos computadores de todos os adeptos do sistema operacional no mundo. As principais novidades foram a repaginada no visual e estabilidade do sistema, que agradou e conquistou milhões de usuários ao redor do mundo. Bom, Windows Vista. Windows Vista, galera. Ao contrário do Windows XP, que é o antecessor, o Windows Vista recebeu duras críticas dos consumidores que tiveram a infelicidade de utilizar. O sistema apresentava uma série de problemas e funcionalidades mal implementadas, sendo que uma das principais reclamações era referente ao controle de contas do usuário.
Apesar disso, o Windows Vista trouxe um visual moderno que apostou na transparência e recursos visuais bem chamativos, como gadgets na área de trabalho. No entanto, esses também foram recursos que desfavoreceram o sistema operacional por exigir muito do hardware na máquina, limitando a sua atuação para computadores mais potentes. Depois do Windows Vista, a versão mais famosa que veio foi a do Windows 7, que venceu com facilidade a liderança de sistemas operacionais mais utilizados no mercado na época. O Windows 7 disputa o topo do ranking na preferência de usuários com XP. Foi lançado em 2009 e esse sistema operacional trouxe mudanças visuais pequenas em relação ao seu antecessor. Manteve aquela linha, certo? De gráficos legais do Windows Vista, mas de uma forma mais rápida, estável e fácil de utilizar. Mais da metade da população mundial que tem acesso a um computador utiliza o Windows 7 até hoje como sistema operacional principal em sua máquina, e mostra como a Microsoft acertou em cheio a versão desse software. O Windows 8. O Windows 8 foi lançado em 2012 e foi a tentativa mais radical da Microsoft de alterar o visual do seu sistema operacional. A mudança foi motivada por causa da chegada de dispositivos que respondem ao toque, eliminando por causa disso o menu inicial e dando lugar a uma tela totalmente nova que se baseia no uso de tiles, pequenos quadrados que representam um programa, como você pode ver aqui. Na minha opinião, é um sistema operacional que foi assim voltado no pensamento já de tablets e de monitores touch que você pudesse utilizar sem usar muito teclado, usar muito mouse, porque eu acredito que na época os engenheiros de software da Microsoft estavam apostando de que uma hora o teclado e o mouse seria aposentado, né? A mudança nessa aparência não agradou a todos, não. Culminou no fracasso desse sistema operacional. Apesar disso, o Windows 8 é ligeiramente mais rápido que seu antecessor e trouxe muitas novidades, como o suporte USB 3.0 e a loja Windows, uma versão para dispositivos móveis e com suporte de processadores ARM, batizadas de Windows RT, também foi lançada, mas não fez o sucesso que a companhia esperava, não. Vamos falar agora do Windows 8.1. Ele trouxe mudanças sutis em relação ao seu antecessor, sim. O Windows 1 veio em resposta às reclamações das pessoas por causa das alterações visuais que o sistema sofreu. Por causa disso, a Microsoft decidiu retroceder e trazer de volta o botão do menu iniciar. E colocar o símbolo da janelinha do Windows aqui, para a gente poder acessar o menu iniciar como a gente fazia antes. Além disso, as pessoas podiam escolher iniciar o computador diretamente a partir da área de trabalho, o que não era possível com o Windows 8. Não houve mudanças significativas não com relação à estabilidade e à velocidade desse sistema. Bom, chegamos no atual Windows 10. É o sistema utilizado atualmente e a principal versão do Windows na atualidade. A sua primeira versão de testes foi lançada em 1º de outubro de 2014 e apresentou uma série de mudanças em relação ao seu predecessor, o Windows 8.1. Entre elas estão a volta definitiva do menu iniciar, múltiplos ambientes de trabalho, novo navegador que, olha, prestem atenção, pergunta que pode ser que caia em concurso. A partir de qual sistema operacional mudou o navegador do Windows? O Windows 10. Internet Explorer deixa de existir, tá? Oficialmente, porque se você procurar o Internet Explorer dentro do Windows 10, você vai achar. Mas o navegador oficial da Microsoft passa a se chamar Microsoft Edge. EDGE, certo? E aparece também aplicativos renovados como foto, vídeo, música, loja, Outlook e até o prompt de comando. E da união das múltiplas plataformas, inclusive o app Xbox, também aparece no Windows 10. Além das mudanças, a Microsoft anunciou que disponibilizará também a nova versão do Windows, tanto para quem utiliza o original, tanto para quem utiliza o pirata. Porém, utilizadores do sistema pirata não terão direito a suporte da marca. Bom, pessoal, sobre sistemas operacionais Windows, essa é a história. Estes são os sistemas operacionais que já surgiram. Espero que você tenha gostado. Tentei explicar aí de forma mais objetiva e clara possível. E boa prova, bom concurso para vocês. Tchau, tchau. Make the ground shake.